O mais importante quando a gente fala de arcanos é você saber que quando a gente fala de tarô, nada é, né? As coisas simplesmente estão. Então, assim, você tem alguns joguinhos que você faz, né? Algumas cálculos que você tira em cima do seu nome para saber qual é o seu arcano de personalidade, qual é isso, qual é aquilo outro, mas assim, a gente não pode rotular as pessoas porque elas são aquele arcano. Então, quando a gente tira o significador, você, num jogo, a pessoa saiu com uma rainha de paus, você não vai achar que em todo jogo que ela for aparecer de novo na sua frente, ela vai ser a mesma rainha de paus da vez passada. Você pode até ter na memória que ela, assim, essa aqui foi aquela rainha de paus, mas de qualquer forma, assim, não fechar no quadradinho, né? É saber que naquele momento a pessoa está passando por uma fase em que ela se coloca como rainha de copas, ou naquele momento ela está passando por uma fase onde ela se coloca como um cavaleiro de ouros, e é isso que é importante, né? Você saber que é aquele momento, numa próxima jogada, simplesmente é uma outra pessoa. Obviamente, se você faz anotações, né, e eu tinha o hábito de fazer isso, né, montava mais ou menos, todo mundo que eu atendia, eu colocava lá o nome, quando passava a data de nascimento, que era uma coisa que era coisa, eu colocava ali, e às vezes eu anotava qual foi o arcano que a pessoa saiu, ou alguma coisa assim, para ter isso de memória, que já que vai voltar, às vezes você pode ter um resgate, né, da história, né, então, questão de CRM, né, você faz um relacionamento ali com o teu cliente, você saber dar uma continuidade no processo. E aí, como é que foi? Aquilo que eu falei da vez passada funcionou? Não foi? E aí, teve resposta daquele emprego, você perguntou se ia dar certo ou não, né? Então, o cliente gosta disso, né? E obviamente você não vai ter decorado cento e poucas pessoas que você atende durante a semana, quem é quem falou do quê, quem está traindo o marido, quem está procurando empregada, né? Então, essas anotações fazem parte, são importantes. Vamos lá? Eu estava falando exatamente sobre reis e rainhas, necessariamente não identificarem um gênero, né? Não quer dizer que eu estou falando de um homem ou de uma mulher, né? Quando a gente está falando de reis e rainhas, na verdade, quando a gente está falando de reis e cavaleiros, pajens e rainhas, né? A gente está falando de aspectos masculinos e femininos. Então, só para dar uma pincelada, né? A gente está falando sobre tipos de comportamento, né? Então, aquele que tem um comportamento feminino, não importa se é homem, se é mulher, e em momento nenhum estou falando sobre orientação sexual, estou falando simplesmente de uma personalidade, né? Então, assim, o feminino ele é mais acolhedor, né? O feminino é aquele que nutre, né? O feminino é aquele que orienta, né? É aquele que, de certa forma, ele cria, é a coisa da mãe, né? Que cria uma dependência, quer criar um vínculo, né? Então, as pessoas que saem, de modo geral, caracterizadas por uma rainha ou por um pajem, de certa forma, ela traz um pouco dessa característica que é básica da energia do feminino. Da mesma maneira que quem está ligado ao rei ou ao cavaleiro, ele está mais ligado ao aspecto masculino, e aquele que castra, né, dá limite, aquele que põe ordem, aquele que é mais pragmático, né? Então, são coisas que a gente aprende a trabalhar com relação a reconhecer, né, as figuras da corte com que a gente está lidando. Então, quando a gente fala das funções da corte, a gente tem que entender exatamente qual o papel de cada um deles, né? Quando você está falando de pajem, a gente tem mais ou menos como nomenclatura, né, que o pajem está associado ao elemento terra, né? Ele é o mais primário das figuras da corte. Na verdade, ele é um serviçal, né? Então, aquilo que ele carrega, o objeto que ele tem nas mãos, não é dele, né? Então, normalmente, esse pajem ele é um escudeiro, né? Então, a espada é do cavaleiro, né? Ele vai lá polir, ele limpa, ele deixa bonitinho e entrega para quem realmente usa. Ele pode estar lá escondido, ele pode fazer umas manobras, mas assim, não é propriedade dele, né? Quando ele serve a taça, né? Aquela taça maravilhosa que você, provavelmente ele não tem nem recurso para comprar uma taça daquela, mas é ele que serve, ele que deixa. É disso que a gente está falando, né? Então, ele não tem habilidade. Eu gosto de comparar, às vezes, o pajem exatamente ao mago, e a minha visão de mago nunca é que o mago é o cara mais poderoso do mundo. O mago é um aprendiz, né? Ele também está no processo inicial da sua senda. Então, por causa do bait, né? As pessoas gostam de colocar o arcano 1 como o mago, né? O cara que está fazendo conjurações, está fazendo, mas não, né? Ele realmente está no processo de aprendizagem. Então, o pajem, de um modo geral, ele é um mago, sendo que só tem um desses elementos, né? Ele não tem um espaço em cima da mesa, ele simplesmente está reconhecendo, está entrando em contato com os eles, né? Então, normalmente, quando a pessoa sai caracterizada de pajem, uma das coisas que a gente sempre percebe é uma certa falta de habilidade para trabalhar com aquele naipe com que ela está marcada, e principalmente, às vezes, uma certa imaturidade para lidar com aquela informação, né? Então, falei informação, então vamos falar assim do pajem de espadas, né? Às vezes o conhecimento, ele
ele recebe aquela informação, mas ele ainda está num nível superficial, ou ele é meio geminiano, os geminianos podem querer me matar, mas tudo bem, né? É que ele quer saber tudo ao mesmo tempo, procura muita informação, não sei o que, e às vezes não dá conta do volume de informação que está falando. Aí as pessoas falam assim, porque o pajem de espadas é o arcano fofoqueiro. Não é fofoqueiro, né? Estou falando exatamente a coisa dos rótulos preconceituosos, né? Às vezes simplesmente ele não tem muita medida de que aquela informação não era para passar adiante, né? Ou ele se empolga tanto porque a informação é tão bacana e acha tão fantástico que ele sai falando aos quatro ventos, ele não tem a dimensão, às vezes, do que ele está... quando ele pode estar sendo imprudente com relação a isso, né? Então toda pessoa que está caracterizada como pajem, a gente tem que saber que quando lida com ela, a gente não está lidando com uma pessoa que é muito madura, muito experiente, muito safa em todas as questões que vão aparecer no jogo ao longo dessa consulta. Tem mais texto aqui, depois eu salvo isso aqui no PDF, coloco disponível lá nos Éfiros, coloco para lá, para de repente colocar lá no Tarolog, isso aí, problema zero, tá? O cavaleiro, ele se assemelha muito ao carro dos arcanos maiores, né? O cavaleiro é sempre aquele que está saindo de um lugar para se deslocar para outro, né? Esse deslocamento ele pode ser um deslocamento físico, ou ele pode ser um deslocamento num ponto de vista emocional, né? Mas de qualquer forma ele está saindo de um estado procurando um estado melhor. Então tem sempre um trajeto aqui de A para B, e é importante a gente lidar com isso conforme o jogo aparece, porque alguém que está em busca, né? Está procurando alguma coisa, né? E aí conforme o naipe você vai ter características mais precisas de como é que ele faz essa busca, né? Então às vezes um cavaleiro de copas ele é um sonhador, porque ele tem um ideal, né? Ele tem uma coisa que ele imagina e ele pode ser mais romântico sim, mas porque de novo, né? A gente sempre coloca copas como se fosse uma coisa de gente apaixonada, né? Copas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente fala sobre preenchimento, né? Então essa busca de preenchimento do cavaleiro de copas pode fazer que ele seja um visionário, pode ser que às vezes ele não tenha pé no chão, mas grandes ideias, né, grandes projetos partiram exatamente de sonhadores, né? Então de repente é isso, né? Alguém tem que ter alguém para poder sonhar, tem que ter alguém para surtar, tem alguém para trazer para baixo, né? Para ver o que é concreto, o que é consistente, né? Eu sempre gosto de falar que a empresa perfeita ela tem o Capitão Kirk e ele tem o Spock, né? Então o Capitão Kirk é aquele que beija a mulherada, que briga, etc. E o Spock é aquele cara que estava com o tricota dizendo assim, esse planeta é classe M, né? Isso não tem lógica, né? Mas assim, só um ou só o outro, você tem uma coisa meio esbagaçada, né? Então você precisa ter os dois trabalhando em conjunto para que um surte e o outro diga não menos, né? Ou não, por aí de repente pode dar certo. Então é disso que a gente está falando um pouco, né? Um cavaleiro de ouros, por exemplo, ele é mais metódico, né? Ele é mais virginiano, né? Então ele quer saber, ele vai fazer a viagem de férias dele, ele sabe exatamente assim, o que ele vai levar dentro da mala, o que ele vai fazer no primeiro dia, o que ele vai fazer de manhã, o que ele vai fazer na parte da tarde, o que ele pensa em fazer à noite, o que ele vai fazer no dia seguinte, e assim, e não venha com surpresa, porque de repente uma surpresa pode estragar completamente, porque se não for da maneira como ele programou, né? Então é isso. Então quando você está falando uma pessoa que é cavaleiro de ouro, você tem que saber que não surta muito na batatinha não, porque ele não acompanha, né? Você tem que ter uma coisa que você tem que falar para ele qual é o próximo passo, né? E ele vai te acompanhar. Se você disser assim, olha, o que você precisa fazer agora é isso, e você vai construir dessa maneira, ele vai com você até o final da história, né? Agora, se você fica muito inconsistente, você não dá uma base para ele, ele vai achar que você é um louco, que perdeu tempo falando com você e que isso não vai dar em nada. Vamos para o próximo? Falando das rainhas, né? Então, quando a gente fala da rainha, a gente fala de um aspecto mais maternal, não importa se é homem ou se é mulher, né? Alguns homens são extremamente prestativos, envolventes, cuidadores, né? A gente conhece essas pessoas, né? As rainhas geralmente falam de bons conselheiros, né? Então é aquela pessoa que realmente ela entende você, né? Ela se coloca no seu lugar, né? Então nada dela é de uma forma impessoal. Mas a rainha de espadas é aquela. Não, a rainha de espadas não é aquela. A rainha de espadas, na verdade, é como a gente fala de arcano maior também, né? Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com algumas cartas, né? O diabo, por exemplo, as pessoas pensam do diabo só da pior forma possível, né? Só que assim, porque é mais fácil para a gente viver sempre o lado pior, né? Porque é o que tá apela mais para o nosso instinto, né? Então assim, às vezes quando fala de uma rainha de espadas, é fácil para uma pessoa viver rainha de espadas porque de repente passou por mágoas, passou por situações difíceis, teve uma vida que foi o cão, e de certa forma ela guardou um pouco esse ressentimento. Tem isso? Tem.
Então, você tem rainhas de espadas que exatamente através dessa experiência são hoje grandes conselheiros, porque ela sabe assim, eu sei exatamente o que você está falando. Eu sei que você está vivendo, porque eu já vivi isso. Né? Eu sei como é que é a sua dor. Né? Então, por isso que às vezes a carta da Rainha de Espadas pode dar excelentes psicólogos, né? Que são pessoas que elas não se deixam envolver tanto como uma Rainha de Copas, por exemplo, né? Que a Rainha de Copas é o tarólogo que começa a chorar junto com o cliente. Né? A pessoa assim, não, porque minha namorada me deixou. Assim, mas eu também, a minha também me deixou. Daqui a pouco vamos beber alguma coisa para esquecer, aí fica igual a consulta. Mas é isso, né? Então, está falando assim. A gente tem que saber como lida, né? E obviamente toda vez que tem alguém na frente da gente, tem alguém com problema. Ninguém sempre está me sentindo tão bem. Hoje vou ligar lá para o Fadas, né? Vou ligar para o Tini para tirar uma cartinha para mim. Não, a pessoa só procura quando está ali, né? No bagaço, né? Ele perdeu o emprego, ele perdeu a namorada, ele está endividado, né? Ele seguiu um caminho espiritual que uma coisa não, agora está degringolado, ele quer saber como é que faz o caminho de volta. Whatever, né? Quanto maior a crise, maior a procura. Sim, entendeu? E assim, a pessoa vem para vocês no desespero, e assim, eu tenho como lema, né? A pessoa não sai da minha mesa pior do que ela chegou, né? Então esse é um compromisso nosso, né? Então assim, de alguma maneira você tem que encontrar, eu sempre digo, né? A carta que dá o problema é a carta que apresenta a solução. Então você tem que saber como é que você vai lidar com essa história, e obviamente todo mundo tem a história que já foi contada aqui, né? A pessoa não acredita, a pessoa duvida, né? Não, isso é impossível de acontecer, daqui a pouco, 2 meses depois, às vezes 2 semanas depois, você diz, como é que aconteceu aquilo que você me disse? E assim, como é que você lida com isso? Assim, cara, cabeça fria, você tem que confiar em você mesmo e confiar na sua carta, né? Eu acho que o fundamental é isso. Porque quando a pessoa diz para você que não é isso, e você entra na vibe dessa pessoa, porque você está desconfiando de você mesmo, está desconfiando do seu oráculo. Então, assim, o pacto que você fez lá com a carta, seja qual for, com astrologia, com búzio, ou seja qual for a sua ferramenta, você é uma relação de confiança profunda, né? Então você tem que confiar de que naquele momento o que você está falando obviamente, às vezes você, principalmente quando você está fazendo um atendimento online, você não está ali, a pessoa não está contando a história direito, ou você não tem esse contato direto, às vezes você dá uma interpretação que a pessoa diz que não, mas ela conta mais um pouquinho, então peraí, então tem essa abordagem aqui, então assim, né, também você achar que o que você fala é lei. Né? Mas assim, é aquela carta, aquela linha de interpretação, só que às vezes não é exatamente esse assunto, mas é um assunto que está paralelo, né? E a gente tem que acompanhar esse processo. Então, geralmente, quando se fala de rainha, a rainha é aquela que realmente coloca a pessoa para cima, a pessoa que traz o conforto, né? A rainha de paus, por exemplo, ela é muito forte no sentido de mostrar para você qual o poder que você tem. Ela reconhece esse seu poder e ela faz que você assuma um poder que te pertence, que às vezes você está meio inconsciente dele, né? Às vezes você não está confiando muito no seu taco. A rainha é aquela que vai e te joga para cima, né? A rainha de copas é aquela que às vezes te oferece colo, porque às vezes você precisa de colo mesmo, né? Em algum momento você precisa chorar no ombro de alguém, você precisa, né? E aí você precisa, parte do seu, da maneira como é que se aborda essa pessoa, é uma maneira que tem que ter esse aspecto emocional. Você vai dizer para ela tipo assim, você tem que separar as coisas. Não, a rainha de copas não sabe separar as coisas, né? De modo geral, o seu problema é o problema dela, né? E ela tá ali e está junto, né? E ela vai fazer tudo para fazer você sair daquela situação. Diferente de uma rainha de espadas, por exemplo, que vai dizer, olha, o caminho é esse, agora vai lá e faz, né? Porque eu não vou fazer por você, né? Posso mostrar o caminho, mas eu não percorro esse caminho contigo, né? Então, é isso que a gente tem que reconhecer. Obviamente aqui, a proposta é um relato breve aqui, a gente falando um pouquinho sobre o potencial das fibras da corte nesse sentido. Eu fui satisfeito de saber que a maioria não usa, porque pelo menos eu estou trazendo uma novidade aqui. Não, porque todo mundo trabalha no jogo, né? Mas não tem essa coisa de usar como o significador, né? Significador, a gente parece uma coisa muito de cartomancia antiga, né? Que a pessoa tirava uma carta e jogava em função daquilo, né? Ou mesmo quando você trabalha no Lenormand, né? Onde você tem a figura do homem e da mulher, que é a partir dele que você faz toda a leitura do jogo. E aí no tarô você geralmente abstrai, mas, putz, é fundamental exatamente você ter esse contato com a pessoa e saber quem está ali com você. Falando dos reis, né? Então, quando a gente fala de uma energia masculina madura, né? Então o rei, ele é uma autoridade, ele é um provedor, ele é uma pessoa que estabelece regras, estabelece normas, né? Ele é muito confiante de si na maior parte do tempo, ele sabe o que ele está falando. Quando você lida com um rei na sua frente, você realmente tem que, sabe, ir muito pianinho, porque é a pessoa que é dona da razão. Então, se você qualquer coisa ela vai dizer que não, ou ela vai, de certa maneira, ela vai meio que te testar, meio que tentando
te intimidar em algumas circunstâncias, né? E você tem que marcar o teu terreno ali também, assim, peraí, né? Você fala, eu também falo, né? Se você colocar o galho dentro, se você ficar meio assustado com esse rei, ele engole você e você nunca mais retoma o controle do teu jogo, né? Então, exatamente, fala de liderança, de autoridade. Às vezes pode ser uma pessoa muito preeminente, né? Uma pessoa que é reconhecida no seu meio social ou no grupo que ele faz parte, porque ele é uma pessoa que é ativa, uma pessoa falante, uma pessoa que tem uma presença, seja por habilidade pessoal ou seja por uma questão de circunstância, né? Alguém que tem muito dinheiro, alguém que tem muito conhecimento, alguém que lidera um grupo que simplesmente foi eleito para aquela posição. Então, de certa forma, ele está falando dessa pessoa, né? E de novo, a gente precisa entender cada um deles, né? Então, o rei de espadas, ele é absurdamente racional, né? Quando fala dos engenheiros, ele está falando um pouco desse rei de espadas, né? Ele é estratégico, né? Então você tem que realmente saber como você lida com esse rei, né? Quando você lida com o rei de ouros, né? Ele quer saber do aspecto prático da coisa, né? O que eu ganho com isso, né? Ah, tudo bem, mas e aí, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é básico, né? Quando a gente trabalha com marketing, a gente o tempo inteiro pensa no cliente no sentido de qual o benefício que ele vai ter com determinada campanha, né? Qual o benefício que ele tem com determinado produto, que é a partir desse mote que você faz todo o seu trabalho. O rei de ouros, você tem que falar disso o tempo todo, de modo geral, o rei principalmente, você tem que dizer para ele o tempo todo qual o benefício que ele vai ter fazendo aquilo que você está orientando. Ou você vai ter que realmente fazer um trabalho onde você tente tangibilizar esse benefício, né? Tangibilizar é a palavra-chave, né, do naipe de ouros. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando a gente fala da natureza das cortes, não, dos naipes. Passa. Dos naipes, estava errado. Quando a gente fala da natureza dos naipes, a gente precisa entender exatamente do que se trata, né? Então, assim, você tem esses 4 níveis, né? Você tem o rei, a rainha, o pajem, o cavaleiro e o pajem, que eles têm determinadas características pessoais, mas o que a gente fala no naipe é qual a natureza que eles estão vivendo, né? Então, é como você pensar numa família que é absolutamente urbana, uma família que mora, sabe, no interior do Piauí, uma família que mora em Mônaco, e assim, elas vivem em ambientes que são distintos, e esses ambientes, de certa forma, contribuem para que elas sejam da maneira que elas são, né? Então, as pessoas passam muito batido com relação à natureza dos naipes, né? Aí fica aquela coisa muito lugar comum de dizer que ouros está falando só de dinheiro, espadas está falando de conflito, copas está falando de afeto, né? E os naipes, eles falam muito mais do que isso, né? Quando a gente fala do elemento ouro, a gente está falando da família da terra, né? Onde para essas pessoas é exatamente importante aquela planta, né? Que são as coisas tangíveis, é o que você está esculpindo, aquilo que você está tornando tangível, né? Aquilo que você semeia. São as preocupações não só com seus recursos materiais, com o seu trabalho, mas a preocupação com a saúde, a preocupação com o seu corpo, né? É a busca de segurança. Às vezes são pessoas que elas são mais morosas na decisão porque elas precisam ter certeza, elas precisam saber que elas estão pisando, o terreno é seguro, né? Então não vai falar para uma pessoa dessa a saltar no precipício, porque ela não vai fazer isso nunca. Imagina, né? Então se não for alguma coisa que ela tenha certeza, né? E não que ela seja exatamente a Ofélia, né? Mas para ter certeza, ela não vai, porque não tem razão de ser, ela não corre riscos, é muito difícil ela correr risco. Então, os 4 níveis da hierarquia, né? da corte, você tem que pensar da perspectiva do elemento. E a partir disso você vai vir costurando. Obviamente eu tenho um curso de arcanos menores, eu tenho um curso de figuras da corte, não estou falando isso para fazer propaganda não, mas assim, eu não vou esmiuçar aqui cada um das figuras da corte, eu até faço isso em curso, mas assim, é complicado, e aí eu já falei até um pouco sobre isso, né? É quando você ficar rotulando, né? Então assim, toda vez que você fica estabelecendo regra, né? Porque a figura tal é assim, né? O arcano tal é assado, as pessoas ficam achando que é aquilo, né? Aí eles vão consultar e vão olhar lá no caderno para saber como é que... Uma experiência boa que eu posso falar, experiência boa porque foi ruim, esse passagem. Não, mas é legal, porque, por exemplo, o tabuleiro, quando eu aprendi no meu primeiro professor de tarô, né? Lá em 89. E aí foi um jogo absolutamente casual, simplesmente falava de uma figura, um arcano maior, e depois tinha um jogo logo depois, onde a gente exercitava, e eu aprendi o tabuleiro, e porque cargas d'água, eu abracei o tabuleiro desde aquele primeiro instante.
ninguém na turma deu atenção, né? Eu comecei a falar muito de tabuleiro depois nas redes, as pessoas se interessaram por isso, assim, desde o primeiro momento achei que o tabuleiro era fantástico. E aí, em determinado momento, fui fazer curso com a Vera Martins, não sei se as pessoas conhecem de nome, no Rio é uma taróloga extremamente conhecida e é da velha guarda, né? E aí eu fiz arcanos maiores com a Vera, fiz arcanos menores, e aí a Vera apareceu que ela tinha um curso de tabuleiro. Eu falei, cara, o jogo que eu mais gosto, ela está dando um curso, perfeito, né? A razão do meu viver está aqui agora. E foi péssimo. Por quê? Porque, e a Vera tem um livro, inclusive, falando do tabuleiro, porque o curso da Vera era exatamente isso, né? Assim, casa 1 significa isso. Quando o mago está na casa 1 é isso. Quando a papisa está na casa 1 é aquilo. Quando a imperatriz está na casa 1... Isso para mim foi péssimo, porque, obviamente, você vai absorvendo aquela coisa toda, e aí depois isso me bateu uma insegurança enorme, porque quando tinha o que vinha na minha cabeça, eu falei, não, mas a Vera falou que quando o empendurado está na casa 4, é assim, essa... Então, assim, eu não gosto de estabelecer verdade, eu não gosto de ficar fechando quadradinhos, porque, assim, eles não existem, né? O importante é você ter essa familiaridade, né? Você fazer essa costura de o que é o naipe e o que é a figura da corte. E aí você saber que da junção você resulta numa outra coisa. Então, é isso, né? Então, assim, quando ele está falando de ouros, ele está falando do aqui e agora, está falando das coisas que são tangíveis, né? Então, é importante você saber que, às vezes, a questão do apego é muito forte com relação a ouros, né? Você vai dizer para um cara de ouro assim, não, meu amigo, chuta o balde, vai... Não, imagina, né? Esse cara não está te dando atenção, esquece dele, imagina, entendeu? A pessoa, ela abraça até a dor de dente, né? Porque ela não quer, imagina. Aquela dor de dente, você está com ela há tanto tempo, como é que assim ela vai tirar e vai ter mais dor de dente? E é isso que ele está falando. Às vezes essa situação chega a esse ponto, então a gente tem que saber como lida com pessoas de terra, de modo geral, né? Quando a gente fala de ar, ele está falando geralmente de mudanças, né? As pessoas odeiam o naipe de espadas, eu tenho um texto lá no blog com relação a isso, eu sou muito simpático com o naipe de espadas, eu devo ser meio doente por causa disso, mas de qualquer forma, assim, é um naipe que fala de desafios, né? Fala de mudanças, falam das coisas que você, de certa forma, passa muito tempo acreditando que é de uma determinada maneira e de repente bate aquele vento e você vê que não é nada daquilo, né? Tudo vai ao chão e você precisa reconstruir. Geralmente quando você passa por uma experiência de espadas é porque a sua vida precisa dar uma ressignificada, né? As coisas precisam mudar. É duro? É duro quanto mais você resiste, né? Então se você se apega a determinadas circunstâncias, mudar fica uma coisa muito complicada. Mas você abre a sua cabeça, né, para entender o que está acontecendo, com a mensagem que o universo está tentando passar para você naquele instante, né, você lida com espadas de uma outra maneira, né? Quando você fala da corte de espadas, e você lida com o naipe de espadas de modo geral, você está falando exatamente desse momento que é de total inquietude, um momento de total mudança, um momento em que você é colocado na parede, né? Literalmente você tem a faca no pescoço, porque assim, é agora ou nunca, né? E de você disser que nunca, porque você... Coisas chatas de Marcelo Bueno, né? Porque Marcelo Bueno não acredita em livre-arbítrio. Por que Marcelo Bueno não acredita em livre-arbítrio? Porque livre-arbítrio você pode fazer aquilo que você quiser. Só que dentro daquilo que você quer fazer, só tem uma que é certa. Ou seja, se você faz qualquer uma das outras coisas que você pode fazer, geralmente você se dá mal, né? Então é um pouquinho ratinho do laboratório, né? Ele pode apertar o botão vermelho quantas vezes ele quiser, mas toda vez que ele apertar o botão vermelho vai dar choque. Se ele apertar o verde, ele ganha uma ração. Então assim, livre-arbítrio eu posso continuar me ferrando apertando o vermelho até morrer. Mas se eu for um cara esperto, se eu for conectado, eu aperto o verde e vai dar tudo certo. Então assim, às vezes que a gente fala de arcano, naipe de espadas, é um pouco disso, né? É você perceber que você está insistindo em apertar o botão vermelho, né? Que você quer ter a sua vida, que você quer fazer aquilo que você quer, mas assim, não é isso que o universo está conspirando para você fazer. Então você tem que descobrir onde na sua vida está o raio do botão verde, que nem sempre ele é muito óbvio para você, mas é ali que você vai se dar bem, né? De repente é a mudança de emprego, é a mudança de relacionamento, é a mudança de cidade, né? E espada sempre vai te levar para isso, né? Para experimentar coisas novas, você perceber a vida de outra maneira. E principalmente a espada vai falar que a vida que você vive é a vida que você criou para você, né? Então, exemplo clássico, né, quando a gente atende as pessoas, né, é aquela situação que assim, a filha que é criada pela mãe dizendo que o homem não presta, né, e ela acredita tanto que o homem não presta que todos os homens que ela encontra são homens que não prestam mesmo, porque afinal de contas ela está validando aquilo que a mãe falou, né?
o pai que fala para o garoto, ou mesmo para a menina, que dinheiro não nasce em árvore, né? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não nasce em árvore, e a pessoa acha que para poder ganhar dinheiro ela tem que sofrer muito, ela tem que penar muito, porque dinheiro nunca vai vir fácil, né? Eu não estou falando disso tipo o segredo, né? É porque a gente cria esses condicionamentos, a gente cria essas falsas crenças, né? Achei legal um conceito uma vez, que alguém falou sobre magia e automagia, né? Então a magia exatamente, às vezes que assim, porque sempre alguém acha que deu craca lá, qualquer pessoa, se alguém está fazendo um trabalho contra mim, né? Mas, vê para mim aí se alguém está fazendo um trabalho contra mim, né? Vê se não sei o que. Mas você tem a automagia, que é o trabalho que você mesmo faz para se ferrar, né? Então, assim, por causa das suas falsas crenças, por causa dos seus medos, né? Por causa dos seus condicionamentos, né? Você cria essa automagia, né? Que te detona, né? E você fica procurando fora alguém que está botando teu nome na boca do sapo, né? Não tem disso. Né? Então, quando a gente fala de espadas, é a questão de você arejar a sua mente, você aprender a ouvir, né? E aí você, quando lida com uma pessoa que aparece com um naipe de espadas, né? Você tem que entender qual é o temperamento dela, né? Que às vezes você tem que ser muito lógico, você tem que ser, tem que ser explicado, né? Tem que saber que às vezes no naipe de tanto espadas como de paus, você vai lidar com pessoas extremamente impacientes, né? Você mal começou a falar, a pessoa já está querendo saber a próxima pergunta, né? Então, assim, é uma ansiedade que você tem que administrar, porque você também não pode entrar no clima, porque você acaba se perdendo na sua leitura, né? Então, você tem que saber como é que você vai fazer o seu trabalho. Quando a gente fala do naipe de copas, né? Nós estamos falando aqui, aí eu já dei uma fala sobre isso, né? Copas, as pessoas sempre levam copas para relacionamento, mas eu sempre falo que copas está ligado a satisfação e prazer. Relacionamento é uma das coisas que trazem satisfação e prazer, mas não é a única, né? Então você pode se sentir extremamente preenchido, né? No trabalho que você faz, você pode se sentir plenamente preenchido por um hobby, você pode se sentir plenamente preenchido por uma pessoa que não é a sua pessoa de afeto, não é a pessoa de um relacionamento afetivo, mas de repente é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, né? Alguém que você tem ali um pacto, né? E, é tão bom quando aquela pessoa chega, né? Às vezes eu estou mal, a pessoa chega e traz um novo vento aqui, né? Me faz sentir mais confortável, faz sentir mais seguro. A gente está falando isso, esse sentimento desse preenchimento é um sentimento associado a copas, né? Então, quando você lida com copas, você está falando exatamente sobre a necessidade de compartilhar, de fazer parte de algum grupo, fazer parte de algum projeto, fazer parte de alguma coisa, não importa do que se trata, né? Você está falando de processos de cura, né? E cura, a gente tem que levar a cura em todos os níveis, né? Não está falando só de cura de alguém que está com um apendicite, ou seja lá o que for, né? Às vezes é a cura emocional, é uma cura social, né? Então, o que na sua vida precisa ser curado, né? O que na sua vida precisa ser purificado? Você fala você tem dois naipes aqui que você fala de espiritualidade, né? Você está falando de copas e de paus, né? Mas você tem exatamente copas, você está falando de um aspecto mais empático, né? Mais ligado à sabedoria, um aspecto mais ligado à intuição, é uma coisa mais sensível, né? Então, copas preenche todos esses atributos e alguns outros mais, né? Quando você lida com alguém de copas, você está lidando com uma pessoa que ela é mais emotiva, é uma pessoa mais empática, é uma pessoa mais impressionável, então tem que tomar cuidado, porque às vezes você usa algumas metáforas, né? Ou você às vezes usa algumas expressões. Eu sou meio exagerado, por exemplo, quando eu falo. Então, às vezes, quando eu vou e eu tenho que dar uma recuada, assim, não, peraí, só para dar uma medida. Porque, de repente, é a pessoa que compra literalmente aquilo que você está falando, né? Então, você faz, às vezes, uma brincadeira. Quando você está falando, você pode sacar que a pessoa está sendo irônica, né? Mas quando você está escrevendo, nem tanto. E mesmo quando você está no chat, né? Você está falando, às vezes a pessoa meio que não pega a tua voz, né? Porque, na verdade, tem uma voz e tem uma expressão, né? E, às vezes, só a voz, você, às vezes, compra, às vezes, o que a pessoa está falando, e a pessoa está assim, só tirando uma onda, né? Às vezes, tentando tornar a coisa um pouco mais leve, ou você tem que sacar que o exemplo, às vezes, não foi um exemplo muito feliz, né? Que aí a pessoa absorveu aquilo e acha que, putz, ele me falou que agora é o fim de tudo, né? Mas, não, calma, não é de tudo, né? Tudo, né? Assim,